Então, nesses 4 cafés teológicos que nós teremos aí nessa programação especial de janeiro, nós abordaremos assuntos relacionados às pessoas da Trindade. Esse primeiro sábado falaremos mais sobre alguns conceitos gerais a respeito de Deus e sobre a pessoa do Deus Pai. No próximo sábado falaremos sobre Cristo, o Filho. No terceiro sábado sobre o Espírito Santo. E no último sábado sobre a doutrina da Trindade. Então eu gostaria de começar passando alguns conceitos para vocês. Seguindo aqui a mesma sequência do livro, na própria introdução do livro, eu coloquei um título chamado Teologia, a Mãe das Ciências. Por que a teologia é a mãe das ciências? Se nós formos analisar de todas as áreas de conhecimento humano, que o ser humano pode vir a aprender e conhecer, existe uma hierarquia de nobreza, de grandeza entre elas. Então, por exemplo, aquele que estuda a física está trabalhando com algo da criação que não é vivo, algo inorgânico, inanimado. Até certo nível da química também. Mas quando nós já chegamos para a biologia, começa-se a trabalhar com seres vivos. Então nós percebemos que sobe um patamar. Estudar a respeito de seres vivos já tem uma nobreza maior em relação a elementos não vivos. E seguindo essa escala, quando chegamos no ser humano, dentre os seres vivos, que é a coroa da criação, percebemos que mais uma vez se sobe um grau na escala dessa grandeza, dessa nobreza. O ser humano em sua biologia está num nível, mas quando se trata da psique, da mente, da alma do ser humano, sobe-se mais um nível. E muitos que não conhecem a Deus, não reconhecem a existência de Deus, acham que essa linha acaba aqui. Que de tudo que existe, o que é mais nobre a se estudar é a mente humana. Mas existe algo acima disso, além disso, que é o próprio Criador, que está acima de nós, acima do ser humano, acima de todas as coisas. E o conhecimento a respeito do Criador é algo tão sublime, tão acima da nossa compreensão natural, que a única forma de nós conseguirmos aprender algo a respeito do Criador é se o próprio Criador revelar isso a nós. Então, irmãos, quando nós tentamos estudar a respeito da pessoa de Deus, a pessoa do Criador, nós dependemos do que Ele próprio revelou para nós. E daí que entra a importância da revelação bíblica, da revelação escrita. E olha o que o texto de Jeremias 9, versos 23 e 24 nos diz. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Então a própria palavra nos ensina que de todas as áreas de conhecimento, a única que realmente glorifica o homem é conhecer a respeito de Deus. E nós conseguimos entender isso um pouco melhor lá em João 17, quando Jesus está orando ao Pai ali no Getsêmani, e ele fala assim, que ele apresentou o Pai para que as pessoas o conhecessem. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus vivo e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por isso que conhecer a Deus é a única área de conhecimento que glorifica o homem, porque ele não serve só para essa vida, mas ele serve para a vida eterna. Aquele que conhece a Deus irá se achegar aos pés de Deus, entregar a sua vida para Jesus e receber a salvação, receber a vida eterna por conta disso. Por isso, conhecer a Deus é o único conhecimento que realmente glorifica o ser humano. E como nós sabemos que dependemos da revelação bíblica para entendermos a Deus, nós não conseguiremos entender tudo a respeito de Deus, entender em sua plenitude. Nós entenderemos no máximo, mesmo com muito estudo e esmero, a quantidade de informação que aprouve ao Senhor nos revelar. Por isso,
é importante que nós tenhamos humildade no estudo, principalmente nesse tipo de estudo, reconhecendo que mesmo toda a informação que nós venhamos a ter através do estudo, é uma informação ainda parcial, incompleta. Olha o que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versos 9 a 12. Ele diz assim: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então aqui Paulo nos revela que só na glória, só após a ressurreição, na eternidade, que Deus será plenamente apresentado a nós. E nós poderemos conhecer Deus em toda a sua plenitude. Mas nesse meio tempo, o conhecimento que nós temos de Deus é um conhecimento parcial, limitado ao que aprouve ao Senhor nos revelar nas suas Escrituras. Por isso, cada cristão, cada estudioso, temos que ter em mente de que todo esse conhecimento é incompleto. E por isso devemos ter humildade nesse estudo. Eu também, ainda na introdução do livro, falei um pouquinho sobre a insensatez do ateísmo. O ateísmo, ele não é coerente, não só do ponto de vista religioso, mas do próprio ponto de vista lógico, e isso eu vou mostrar para vocês com alguns exemplos. Do ponto de vista científico, o ateísmo também não é coerente, tá? Apesar de muitos quererem forçar que pareça, mas na verdade não é. E por isso, em todos os sentidos, o ateísmo é uma insensatez. E a própria Bíblia já fala a respeito de ateísmo. Olha como diz o Salmo 14, verso 1. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Ou algumas traduções colocam nécio, louco, em vez de tolo. Então olha, a Bíblia já nos ensina que para um ser humano dizer que Deus não existe, ele precisa ser louco, ou ser um nécio, uma pessoa sem orientação. E depois no Novo Testamento, Paulo vai explicar isso um pouco melhor no capítulo 1 de Romanos. Olha o que ele nos diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Quem são esses tais homens? Aqueles que negam a existência de Deus. Então o próprio apóstolo Paulo, fazendo um eco de citações dos Salmos e de Jó, já nos mostra que essa própria criação, essa natureza em que vivemos, esse cosmos, é uma constante testemunha da existência do Criador. É interessante em outros textos como Jó, em linguagem poética, né, o texto diz assim: pergunte até mesmo aos animais, qual deles não sabe que o Senhor fez todas essas coisas? Né, chegando ao ponto de mostrar, até os animais sabem que Deus existe. E o ser humano, alguns tentam negar isso. E eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do ateísmo. Mas antes disso, eu preciso passar para vocês algumas concepções a respeito de Deus, que surgiram na história, na humanidade, nas culturas e sociedades que surgiram no decorrer do tempo. A primeira delas, que eu já comentei um pouquinho, é o ateísmo. O ateu, ele defende a ideia de que Deus não existe, que não existe nenhuma realidade além dessa realidade material e que toda essa natureza em que vivemos é resultado de forças aleatórias e surgiu do nada, criada por ninguém, sem motivo nenhum. Tá? Basicamente é isso. E eu até costumo falar que ser ateu é uma questão de fé. Sabia disso? Por mais contraditório que pareça a frase, ser ateu é uma questão de fé. Por quê? O ateu pode dizer assim: você cristão não pode provar de forma empírica que Deus existe. E eu digo, é verdade.
Mas eu responderia, e você ateu também não pode provar de forma empírica que Deus não existe. Então, nesse ponto, estamos empatados. Eu creio, eu tenho fé que Deus existe, e você tem fé de que Deus não existe. Então, ser ateu é uma questão de fé. E até satirizando um pouquinho, eu acho que o ateu tem mais fé que a gente, porque ele acha que tudo isso aqui foi criado do nada, aleatoriamente. Não precisa de muito mais fé do que crer num Criador soberano que criou tudo isso, né? Então, essa ideia que a mídia vende por aí de que ser ateu é uma coisa inteligente, racional, lógica, tudo isso não existe, irmãos. É falácia daqueles que se opõem a Deus. Mas ainda vou falar sobre isso mais para frente. O segundo ponto é o politeísmo. Já existia desde tempos remotos a crença na existência de vários deuses, cada um com uma especialidade. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, existia ali o deus da guerra, a deusa da fertilidade, o deus da sabedoria e assim por diante. Cada deus com uma especialidade. E aí a pessoa teria que saber em qual área cada deus é o especialista e tem que orar ao Deus certo. Porque se você pedir fertilidade para o Deus da guerra, ele não pode fazer nada, porque a área dele não é essa. Se ele pudesse te responder, ele diria, encaminhe-se ao setor correto. Você está no setor errado. Tá? E depois de algum tempo, surgiu o enoteísmo, que é uma variante do politeísmo. O enoteísmo também crê na existência de vários deuses, mas elege um deles como sendo superior aos outros, o deus-chefe. Aí nós poderíamos pegar o panteão de deuses olímpicos, né, gregos, e vemos lá que existem vários deuses, mas Zeus seria o chefe dos deuses, superior aos outros. Isso é uma ideia de enoteísmo. Também uma outra variante é a monolatria. O enoteísmo normalmente causa monolatria, porque se um Deus é superior aos outros, eu vou adorar só aquele e ele dá ordem para os outros. Então, aquele que reconhece a existência de vários deuses, mas adora um só, ele está praticando a monolatria. Mas nem todo aquele que pratica monolatria é um enoteísta. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes está relacionado à área que a pessoa atua. Os soldados, eles iriam venerar o Deus da guerra. Não porque considerasse que ele é superior aos demais, mas porque aquela é a divindade que atua na área dele. Da mesma forma, o agricultor veneraria o Deus da fertilidade, e assim por diante. Tá? Essa é a ideia de monolatria. O quinto aqui é o animismo. Animismo ele é praticado mais por povos indígenas, povos tribais, em que reconhece divindade nas forças da natureza. Então eles creem no Deus da floresta, no Deus do rio, no Deus do mar, no Deus do vento e assim por diante. Atribui personalidade e divindade às forças da natureza. Outra concepção é o dualismo. É muito popular em religiões orientais, por exemplo, onde passa a ideia de que existem duas divindades com poderes iguais e opostas, uma boa e uma ruim, e que elas coexistem mantendo um equilíbrio de forças. E essa ideia de dualismo, na prática, ensina assim, tanto faz se você serve o Deus bom ou o Deus mau, porque na prática eles são iguais em poder, são só opostos, não faria diferença. Completamente contrário à revelação bíblica, né? Às vezes a gente vê na internet figuras como assim, Jesus tirando um braço de ferro com o diabo. E aí eu tenho que dizer para vocês que o diabo está em guerra contra Deus, desde o momento da rebelião. Mas Deus não está em guerra contra o diabo. Sabia disso? Porque se em algum momento Deus decretasse guerra contra o diabo seria fulminado na hora. Não iria durar 2 segundos essa batalha. Porque só Deus é eterno, só Ele é criador. O diabo é um ser criado, é um ser que surgiu na história com poderes limitados, que em hipótese nenhuma pode ser comparado a Deus como seu antagônico, ou colocado no mesmo nível. Não, o diabo é uma criatura, que está inclusive dentro do plano de Deus,
E Deus usa o próprio diabo em sua própria maldade para cumprir seus propósitos. Então, lembra lá no livro de Jó, quando o diabo chega até Deus e pede para tocar na vida de Jó? E o que Deus faz? Ele deixa, mas fala, mas você não vai matá-lo. Então perceba que se chega um momento em que Deus bate o pé, nem o diabo é capaz de contrariar a Deus. Para vocês verem que não tem como comparar esse dualismo que algumas religiões aderem. O sétimo aqui é o deísmo. O deísmo, ele crê em um Deus que é eterno, que foi criador de todas as coisas. Mas entende que depois de ter terminado essa criação, onde Deus criou as leis da natureza, ele deixou esse universo à própria sorte para ser guiado por suas próprias leis e não interfere mais nele. Essa é a visão, por exemplo, da maçonaria, onde eles usam uma sigla para se referir ao nome de Deus, Gadu, grande arquiteto do universo. Então eles reconhecem Deus como criador, mas não como sustentador de todas as coisas. E se Deus não interfere mais nessa criação, não existe milagres, não existe revelação bíblica, não existe profecia e nem nada desse tipo, porque isso seriam interferências de Deus na criação. Esse é o conceito chamado deísmo, que muitos seguem por aí, mas não é um conceito cristão e muito menos bíblico. O oitavo aqui é o agnosticismo. A palavra agnóstico significa literalmente aquele que não sabe. Gnosis é conhecimento, o a que vem na frente é preposição de negação no grego. E no português também em alguns casos. Ele passa a ideia mais ou menos assim: eu não sei se Deus existe ou não existe. E na prática, como eu não vou conseguir descobrir, eu vou viver como se Deus não existe. E aí quando eu morrer e chegar lá do outro lado, aí eu descubro se Deus existe ou não. Já ouviu pessoas que falam desse jeito? Quando eu chegar lá eu descubro. É muito triste quem pensa dessa forma, porque Hebreus 9, verso 27 diz assim: é ordenado ao homem morrer uma única vez, vindo depois o bate-papo com o Criador? Não, vindo depois o juízo. Então nós temos essa vida para reconhecer a existência de Deus e nos achegarmos a Ele. Depois que morreu, não tem mais jeito, é só o juízo que está faltando. O 9 é o materialismo. Ele, diferente do ateu, o ateu ele costuma ser militante para tentar comprovar que Deus não existe. Já o materialista, ele não está preocupado com isso. Ele vive na prática como se Deus não existisse, entende que só existe essa realidade material, e o estilo de vida de um materialista é um estilo chamado hedonismo, que já vem da Grécia Antiga. O hedonismo ele ensina que o objetivo primário da vida é uma busca do prazer em todos os aspectos. E que a vida se resume a isso: comer, beber e ter todos os tipos de prazeres possíveis, sejam eles lícitos ou não. A esse respeito até Isaías fala: se nada disso existisse, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E depois Paulo vai citar isso em 1 Coríntios 15. Se Cristo não ressuscitou, então não existe ressurreição, e ninguém iria ressuscitar, então tá bom, vamos comer e beber, que amanhã a gente vai morrer, vai acabar tudo. Mas a esperança do cristão não é essa. A nossa esperança é a ressurreição e a vida eterna. E por último aqui o panteísmo, crido por algumas religiões orientais, como o hinduísmo, por exemplo, mais recentemente aderido pelas religiões de Nova Era. É mais ou menos assim: Deus é tudo, mas ao mesmo tempo não é nada. Como assim? Cada ser vivo, seja animal, vegetal, humano, de toda a criação, ele tem um pedacinho de Deus, uma fagulha de Deus, que a gente chama de centelha divina. E o que eles chamam de Deus é o aglomerado de toda essa energia junta. E aí, daí que vem a ideia de reencarnação, Muitos acham que a reencarnação veio do espiritismo. Não, a reencarnação veio do hinduísmo, mais de 1000 anos antes do espiritismo surgir. Então a ideia seria essa: quando a pessoa morre, essa energia sai dela, volta para esse aglomerado de energia e é reciclada em outra forma de um ser vivo. Isso que seria a ideia de reencarnação. Então, dentro do panteísmo, qual é a ideia de redenção? É você se purificar,
em cada uma dessas vidas, até chegar um momento em que você atingiu a perfeição e não precisa mais reencarnar. E aí você volta para esse aglomerado de energia e não sai mais de lá. Que ideia legal de salvação, né? De vida eterna. Você se torna parte de um todo e perde a sua individualidade. Deixa de existir como indivíduo, né? Ainda bem que eu não sou hinduísta, viu? Porque eu não gosto dessa ideia de salvação, não. Então essas são algumas concepções a respeito de Deus. E no capítulo seguinte do livro, eu começo com essa pergunta: podemos afirmar que Deus existe? Porque como eu citei agora há pouco, de forma empírica, científica, comprovando num laboratório através de experiências, nós não temos condições de provar nem que Deus existe, nem que Ele não existe. Mas nós podemos comprovar que Deus existe de forma lógica. Através da lógica, nós podemos sim comprovar a existência de Deus. E eu coloquei no livro 8 argumentos lógicos que surgiram no decorrer da história. A maioria deles foi desenvolvida por Tomás de Aquino, ali no século XIII, que comprovam a existência de Deus. O primeiro deles é a origem dos valores absolutos. Você já parou para pensar como a gente sabe naturalmente o que é bom e o que não é bom? No sentido mais genérico, numa escala de nobreza. E entre duas coisas boas, como a gente sabe qual é a melhor entre essas duas? Sabe como a gente sabe disso? Porque na nossa mente já foi implantado um conceito de valor absoluto. E quando nós olhamos duas coisas, no caso aqui bondade, a que mais se aproxima, está mais próxima desse valor absoluto, é a que nós consideramos melhor. Mas isso só faz sentido em nossa mente se nós estabelecermos o conceito de que existe uma referência que é o valor máximo nesse atributo. Então aqui, falando de uma forma mais simples, eu só posso reconhecer entre duas coisas qual é a melhor, porque eu reconheço na existência de um ser superior que ele é a expressão máxima da bondade. E dentre essas duas coisas, ou mais, a que está mais próxima desse referencial é a que eu considero melhor. Então, como eu sei o que é bondade? Porque Deus é a bondade máxima. Como eu conheço o que é a força? Porque Deus é a máxima expressão de força. Como eu conheço o que é a sabedoria e posso comparar níveis de sabedoria? Porque Deus é a expressão máxima da sabedoria. Então essa ideia de valores absolutos necessariamente nos leva à existência de Deus, porque precisa existir esse ser supremo que é o referencial absoluto em todos esses atributos. Porque se não existisse um referencial, nós não teríamos nem como comparar. Muito difícil, irmãos? O segundo ponto é a origem do movimento. Isaac Newton, o pai da física, ele fez uma lei, compôs uma lei a respeito da física que diz assim: todo corpo que está parado vai permanecer parado até que seja exercida nele uma força que o coloque em movimento. E se nós entendermos isso em toda a criação, no universo, tudo estava parado no seu início. Porque se todo movimento é herdado de uma força anterior que coloca aquilo em movimento, se nós retroagirmos essa linha do tempo, como se fosse um gigantesco dominó, e voltarmos lá na primeira pecinha, no momento que estava tudo parado, quem foi o ser que deu aquele primeiro peteleco assim no dominó? Para colocar tudo isso em movimento. Então, necessariamente, precisa existir um ser eterno, anterior a toda essa criação, que colocou ela em movimento. Né? Tomás de Aquino chama isso de um motor não movido. É aquele que dá o tranco no motor para ele começar a se mexer. Porque se não existisse ninguém para fazer isso, o motor ia continuar parado para sempre. Tá? Então, a origem do movimento no universo comprova a existência de Deus, porque tem que ter existido esse ser lá atrás que colocou tudo para funcionar. E o terceiro ponto, a origem da vida, é parecido com isso, mas se estende à área da biologia.
Existe uma lei nesse universo de que toda vida é gerada por outra vida. Somente vida gera vida. Cada um de nós está aqui hoje porque em algum momento no passado fomos concebidos por nosso pai e nossa mãe. 2 pessoas. A vida deles, que era anterior à nossa, nos gerou. E nós fomos trazidos à existência por meio da vida deles. Se nós retroagirmos isso ao passado, com esse conceito de que só vida gera vida, quem gerou a primeira vida? E aí eu vou extrapolar um pouquinho mais. Vamos supor que a teoria da evolução estivesse correta. Não está, mas vamos pegar como exemplo. Então, o ser humano teria vindo de macacos, os macacos de mamíferos mais primitivos, mamíferos das aves, aves dos répteis, répteis dos seres marinhos. Os seres marinhos vão retroagindo a organismos mais simples até chegar na primeira bactéria. Quem criou a primeira bactéria? Sendo que só vida gera vida. Aí, nos anos 70, chegou um homem chamado Erich von Däniken, e ele escreveu um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, onde ele levantou uma teoria assim, não, a vida nesse planeta foi plantada por alienígenas, que vieram de outro planeta e plantaram a vida aqui. Aí eu falo assim, legal, e quem começou a vida lá no outro planeta de onde os alienígenas vieram? Não adianta fugir, irmão, dá na mesma, você só transferiu o problema para outro lugar. A vida tem que ter começado em algum lugar. E como só vida gera vida, temos que crer na existência de um ser supremo, que tem vida em si mesmo, que é eterno, que não depende de nada para existir a não ser dele mesmo, e que ele deu origem a toda essa vida. E esse ser necessariamente é Deus. Da mesma forma, temos também a origem da existência. Existe uma lei chamada lei da degradação da matéria. Qualquer matéria que é colocada em algum lugar e você deixa passar um longo tempo sobre aquela matéria, ela vai se denegrindo. O estado de perfeição dela vai decaindo até que ela se decompõe. Isso ocorre com qualquer matéria. A Bíblia chama isso de lei do pecado e da morte. Porque toda essa criação foi contaminada pelo pecado. E é isso que faz ela ir decaindo com o tempo. E se nós, então, a partirmos desse pressuposto que as coisas surgem a existir por algum motivo, existem por algum tempo e depois decaem, e voltarmos isso para o passado, teria ocorrido algum tempo no passado em que não existia nada. Por exemplo, você vai numa floresta, tem uma árvore lá, gigantesca. Aquela árvore sempre esteve ali? Não. Num passado remoto, aquela árvore não estava ali. Então, o que trouxe aquela árvore à existência? Se nós formos voltar essa linha do tempo, lá atrás chegou um momento em que não tinha nada. Então, tem que existir esse ser supremo que deu início a essa existência material que nós vivemos hoje. E esse ser é Deus. Um outro ponto, o quinto aqui, é mais conhecido. O argumento do desígnio, mas atualmente é chamado de design inteligente. No que consiste esse argumento? Vamos pensar que você é um astronauta, você está com o seu foguete lá, chegou num outro planeta. Esse planeta tem vegetação, mas você não encontrou nenhum ser vivo. Aí você está andando na floresta desse planeta e acha um celular caído assim, ó, no meio do mato. Aí você pega, olha ele assim, vê do que ele é feito e vê assim, não, ele não é só bonito, ele tem um propósito. Ó, ele serve para você ver o horário, os dias da semana, fazer alguns cálculos, fazer ligações. E aí, se você for um bom evolucionista, o que você vai dizer? As forças naturais, através de milhares de anos de erosão, chuva e sol, aleatoriamente criaram isso aqui. Não é? Não, não é. Você mesmo sem ter visto o criador disso aqui, você bate o olho e fala assim, tem que ter existido alguém que criou esse negócio. Isso aqui não surgiu do nada. Mas por que tem tanta gente por aí que olha toda essa criação, os animais e o próprio ser humano, que é uma biologia, uma estrutura infinitamente mais complexa do que um celular, e diz, isso aqui surgiu aleatoriamente do nada.
através de milhares de anos. Perceba a incoerência disso? Para um celularzinho, que nem é grande coisa, um Moto E, né? Ninguém tem dúvida de que tem um Criador aqui. Mas para um ser humano, um monte de gente fica dizendo que ele surgiu do nada. E esse é o argumento do desígnio. A própria criação nos mostra que ela foi feita com um propósito, em uma forma extremamente complexa, que segue uma lógica, que tem ciclos. E tudo isso comprova que tem que ter existido uma mente inteligente que planejou, estruturou e executou tudo isso, trazendo isso a efeito e a existência. E esse ser necessariamente precisa ser Deus, porque ele tem que ser anterior a toda essa existência e tem que ser poderoso o suficiente para ter criado toda ela. E só Deus preenche esses requisitos. O 7º ponto, origem do sentimento religioso. Todas as religiões, todas as sociedades do mundo têm a expressão da religião. Eles já nascem com alguma forma de sentimento religioso. E é por isso que existem aí tantas religiões no mundo. Desde os índios com as suas culturas tribais e animistas, religiões orientais e tantas outras. Por que tem tantas religiões no mundo? Porque isso faz parte da natureza do próprio ser humano. Blaise Pascal, um cristão, matemático, físico do século XVII, ele disse uma frase que é mais ou menos assim: o ser humano é como se fosse um quebra-cabeça com uma peça faltando no meio. E essa peça tem o formato de Deus. Então, cada um de nós já nasce com esse buraquinho na nossa alma. E esse buraquinho é como se fosse um buraquinho de um quebra-cabeça que está faltando uma pecinha. E o formato dessa pecinha é o formato de Deus. Só Deus encaixa ali. Nenhuma outra coisa encaixa. Mas o ser humano, na sua ânsia de tentar preencher aquele espacinho vazio, tenta com várias outras coisas. Tenta colocar ali poder, não encaixa. Beleza, também não. Sabedoria humana, também não. Dinheiro, não. Fama, prazeres da vida, nada disso vai encaixar. E a pessoa continua sentindo esse vazio, sentindo que está faltando algo ali. E só Deus preenche esse vazio. E por isso que o ser humano tentou criar tantas religiões no decorrer da história. É essa eterna tentativa de preencher essa pecinha que está faltando. Mas só Deus vai encaixar ali. E o último é a consciência comum. Consciência comum, todo ser humano, por mais remota que seja a cultura em que ele nasceu, ele vai ter essa consciência do que é certo e do que é errado. Nenhum ser humano em sã consciência vai dizer que matar é certo, que roubar é certo e assim por diante. Todo ser humano, mesmo que faça isso, em seu íntimo sabe que aquilo é errado, que aquilo contraria a lei natural. E Paulo, em Romanos 2, versos 14 a 16, ele nos fala exatamente isso. Olha o que ele diz. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que a lei ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. E disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Então perceba que o ser humano já nasce com esse conhecimento natural de o que agrada a Deus e o que não agrada. É lógico que a nossa natureza caída deturpa um pouco isso, mas não a ponto de tirar totalmente essa noção de nós. E esse conhecimento de consciência comum é uma prova de que Deus existe, porque alguém tem que ter colocado isso no homem. E o único capaz de ter feito isso é o próprio Deus. E nós estamos falando desses vários argumentos a respeito de Deus. Como será que Deus se revela?
No capítulo seguinte do livro eu falo algumas formas de como Deus se revela ou se revelou. É interessante que a carta aos Hebreus começa assim: no passado Deus se revelou de várias formas. Ele começa com essa frase. Quais foram essas formas em que Deus se revelou no decorrer da história? Primeiro, pela própria criação. Eu até gostaria de abrir o livro aqui e ler com vocês alguns trechos de Salmos, de Jó, que falam dessa forma que Deus se revela na criação. Quem quiser me acompanhar, capítulo 3. Olha o que diz na página 38, comecinho do capítulo 3, o Salmo 19, versos 1 a 6. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso para o outro dia, uma noite revela para a outra noite. Sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até o confim do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. Depois, na página seguinte, olha o que diz aqui Isaías 40, versos 25 e 26. Quem se assemelha a mim? Com quem vocês vão me comparar? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do céu, do exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Eu acho muito impactante esse texto. Algum tempo atrás eu estava revendo alguns vídeos de um cientista cristão chamado Adalto Lourenço, e ele comentava sobre isso, de que existem trilhões e trilhões de estrelas no universo, muito mais do que o que nós podemos conceber. E esse texto nos diz que Deus chama a cada uma pelo nome. Ele conhece cada uma pelo nome. Ele dá ordem a cada uma delas e nenhuma delas é capaz de fugir do comando de Deus. Essa é a grandeza do nosso Deus, muito além da nossa compreensão. Por isso Deus se revela por meio da criação. A criação é uma constante testemunha da existência de Deus. Mas no decorrer da história, Deus também começou a se revelar por meio de Israel. Lá em Gênesis 12, quando ele chama aquele homem de Ur dos Caldeus, que vivia ali em Ur, chamado Abrão, e faz uma aliança com ele. E no capítulo, o verso 3 de Gênesis 12, ele diz assim: e por meio de ti, por meio da tua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Na época do Antigo Testamento, a nação de Israel se tornou uma constante testemunha da existência do único e verdadeiro Deus em meio a um planeta todo paganizado, em meio a vários povos que criam em diversas divindades pagãs. A nação de Israel continuou como uma testemunha fiel da existência do único e verdadeiro Deus, e até proclamando a outros povos, como ali no livro de... fugiu o nome. Jonas. Ali no livro de Jonas, quando ele prega a Nínive, também Daniel na Babilônia, e vários outros casos que nós vemos a nação de Israel testemunhando para outros povos. Mas não acaba por aí, porque esse testemunho não foi só verbal. Através da nação de Israel também vieram os profetas, que testemunharam de Deus. O principal objetivo de um profeta do Antigo Testamento não era predizer o futuro, mas era proclamar as palavras de Deus, chamando os povos ao arrependimento. Esse é o objetivo principal dos profetas. Entregar a profecia bíblica era só consequência disso.
E por meio desses profetas, Deus se revelou de outra forma, através das Escrituras, porque o Espírito Santo usou esses homens para produzir os livros inspirados do texto que hoje nós temos como a Bíblia Sagrada, esses 66 livros. E as Escrituras são hoje a principal forma pelo qual Deus se revela a nós. No passado, Deus se revelou de várias formas e foi concluindo e desenvolvendo essa Escritura para que ela chegasse a nós. Então, essa é mais uma forma com que Deus se revela, a Escritura. Mas também, lá em Hebreus 1, versos 1 e 2, quando ele começa dizendo: no passado Deus se revelou de várias formas, mas nos últimos dias se revelou por meio de seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo meio do qual fez o universo. Então a expressão máxima da revelação de Deus para o homem foi no seu próprio Filho, Jesus Cristo. Quando ele se encarnou e veio a esse mundo, se tornou um homem para trazer a revelação de Deus para a humanidade em si mesmo. Ali, Jesus Cristo revelou a Deus para o mundo. E depois de sua morte, ressurreição e ascensão, Jesus até fala sobre isso lá em João 14. Eu irei, mas não vos deixarei órfãos, lhes enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda justiça e vos fará lembrar de tudo que os ensinei. Os ensinos de Jesus Cristo foram registrados na Bíblia, nas Escrituras. Mas quem nos dá o entendimento das Escrituras é o Espírito Santo. Por isso Deus também se revela por meio do Espírito Santo. E é por isso que muitos daqueles que não creem a Deus não conseguem entender as Escrituras. Leem a Bíblia 2, 3, 4 vezes inteira e não entendem nada. Porque quem dá o entendimento das Escrituras é o Espírito Santo. Por isso você precisa primeiro crer, para depois entender. Se eu não me engano, foi Lutero que falou isso. Ele disse assim: eu não entendo a Bíblia para depois crer. Não, eu primeiro creio para depois conseguir entender ela. E a lógica é exatamente essa. A partir do momento que você crê na Escritura, o Espírito Santo vai poder atuar em você, te levando aos poucos ao entendimento da Escritura. Então, primeiro creia, mesmo sem entender, para depois o Espírito Santo te dar o entendimento. O Espírito Santo hoje é uma das formas em que Deus se revela. Mas, em última instância, crer em Deus é um ato de fé. Hebreus 11 diz isso. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Pois todo aquele que a Ele se achega precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, crer em Deus é uma questão de fé. Você acha que se o próprio Deus descesse em forma visível para o mundo inteiro dos céus e se apresentasse: eu sou o Deus Criador, você acha que quase todo mundo não creria nele na hora? Sim, mas não seria uma questão de fé. E é por isso que os próprios anjos quiseram pregar o Evangelho e Deus falou: não, eu vou deixar isso aos homens, para que seja uma questão de fé. Porque, fala sério, se aparecesse um anjo em glória para você, você não ia crer na hora? Com certeza. Não ia ser mais uma questão de fé. E por isso Deus delegou a missão de pregar o Evangelho aos homens. E nesse capítulo eu explico essas formas em que Deus se revela. Vocês querem fazer um intervalinho ou tá bom? Podemos continuar? Tem alguém cansado aí? Então vamos embora. No capítulo seguinte eu falo dos atributos divinos. O que são atributos? São características, poderes que só Deus tem. E na Bíblia nós encontramos 12 atributos presentes na pessoa de Deus. Os primeiros 6 deles são chamados atributos naturais, que são atributos inerentes à própria pessoa de Deus. E os outros 6 são chamados atributos morais, que eles são inerentes ao caráter de Deus. Então vamos falar primeiro dos atributos divinos naturais. Se você tiver com o livro, você pode acompanhar aí no capítulo 4, onde nós vamos analisar cada um desses atributos. O primeiro atributo é a onisciência.
Deus sabe todas as coisas. Olha o que o Salmo 147, verso 5 nos diz. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Hebreus 4, verso 13 nos diz, nada em toda a criação está oculto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O Salmo 139, também eu gosto muito desse salmo, diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes-me quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já me conheces inteiramente, Senhor. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. São como se fosse luz, né? A ideia é essa. Então, o que significa a onisciência de Deus? Deus conhece todas as coisas. E essa onisciência pode ser subdividida em 3 partes. A primeira delas, nós podemos considerar a onisciência a respeito de todo o conhecimento relacionado a esta criação. Então, por exemplo, se você fizesse para Deus uma pergunta sobre física, Ele conhece toda a física, toda a química, toda a biologia e assim por diante. E por que Ele conhece tudo? A resposta é bem simples, porque foi Ele próprio que criou. Deus conhece toda a biologia porque Ele fez a biologia. Deus conhece todas as leis da física porque foi Ele próprio que criou as leis da física. Então essa é uma das áreas da onisciência de Deus, o conhecimento relacionado às coisas dessa criação, que o ser humano pode aprender, pelo menos em parte. Mas não acaba por aí. Deus também conhece os pensamentos e sentimentos de cada pessoa do mundo que viveu em cada momento da história. Olha o que diz 1 Crônicas 28, 9. Pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Deus sabe o que está na mente de cada pessoa do mundo em todas as épocas. Ele conhece cada um dos seus pensamentos. Por isso, outro texto, Davi vai dizer, a palavra ainda nem me chegou à boca e tu já sabe qual palavra é. Porque Deus conhece as mentes e os corações dos seres humanos. E é por isso que só Ele julga com justiça. Porque nós conhecemos partes do que aconteceu. Ele conhece o todo, conhece até os pensamentos e as motivações. Nada está oculto para Deus. E a terceira parte da onisciência de Deus é a onisciência com relação ao tempo. Deus conhece todo o passado, conhece todo o presente e conhece todo o futuro. Se nós formos lá em Isaías, se eu não me engano é 44, vai estar escrito assim: todos os meus dias foram escritos no teu livro antes mesmo de eu nascer. Deus, Ele conhece todo o futuro. Lá em Atos 15, Tiago vai citar uma profecia do Antigo Testamento que diz assim: eu sou o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde tempos antigos. Isaías vai dizer: eu conto o fim ainda no começo. Porque Deus conhece todo o futuro. Sabe exatamente como será a história da humanidade. E é com esse conhecimento prévio nas mãos que Ele tem o poder de profetizar. É por isso que a profecia bíblica é tão exata, porque Deus já conhece exatamente como será o futuro. E é por meio desse conhecimento, Ele profetiza como será. A profecia bíblica não é uma tentativa de adivinhação, mas é história escrita com antecedência. Antecedência para nós, porque para Deus já está consumado. É interessante que lá em Apocalipse 22, no finalzinho de Apocalipse, quando Jesus já revelou até o estado eterno, Nova Jerusalém, Ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, e digo a verdade, está consumado, tudo isso está feito. Para nós ainda não aconteceu, mas para Deus,
Tudo aquilo que ele revelou no Apocalipse já está feito, já está concluído, consumado. Não existe a menor chance de que uma vírgula saia diferente daquilo. Porque Deus já determinou esse futuro. Esse é o conhecimento de Deus, o conhecimento pleno de como será o futuro. Essa é a chamada presciência de Deus, né? E aí, desviando um pouquinho para outra disciplina, é por meio desta presciência que Deus realiza a eleição do salvo e do não salvo. Sabia? Como funciona isso? Como Deus conhece como será a vida inteira de cada pessoa no mundo antes da pessoa nascer, Ele já sabe quem são as pessoas que voluntariamente, espontaneamente, irão entregar as suas vidas a Jesus como Senhor e Salvador. Isso antes da pessoa nascer, lá na eternidade passada. Deus já sabe quem vai crer nele e quem não vai. E com esse conhecimento prévio nas mãos, desde a eternidade passada, Ele escreve o nome dos salvos no livro da vida. Quem são os eleitos? Aqueles a quem Deus já sabe que haverão de crer. Entendeu? Ele não faz a pessoa crer na marra, Ele sabe que ela vai crer. E isso só é possível por meio da presciência de Deus, que é parte da própria onisciência divina. O segundo atributo aqui é a onipotência. É um atributo muito mal compreendido, porque normalmente diz assim, Deus faz tudo. Deus não, Deus pode fazer tudo. Deus tem poder para fazer qualquer coisa, mas não significa que necessariamente Ele fará qualquer coisa. Sabia disso? Por exemplo, Deus pode mentir? Pode no sentido de, tem poder para isso? Teria, teoricamente. Poderia enganar alguém? Sim. Voltar atrás em sua palavra? Fazer o mal? Sim. Agora Ele vai fazer isso? Efetivamente fará isso, mesmo tendo poder para isso? Não. Por quê? Porque os outros atributos de Deus lhe impedem nesse sentido. É um impedimento autoimposto a si mesmo. Por isso que lá Malaquias vai dizer, porque eu, o Senhor, não mudo, e por essa causa vocês não são consumidos. Tiago 1,17, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Deus não muda, e como Ele não muda, Ele permanecerá para sempre, fiel, santo, justo, amoroso. E esse é o entendimento correto, é isso que nos ajuda a entender como Deus age. Deus sempre vai exercer todos os seus atributos em conjunto, ao mesmo tempo e na mesma intensidade. Ele nunca vai ser mais justo e menos amoroso, mais santo e menos soberano, e assim por diante. Não, Ele exercerá todos esses atributos no máximo ao mesmo tempo. E é por isso que foi necessário o plano da salvação, para que ao mesmo tempo a justiça de Deus se cumprisse, Ele manifestasse o seu amor ao ser humano caído e mantivesse a sua santidade, mesmo se relacionando conosco, imputando nossos pecados em Cristo. Então, esse é um dos segredos para entender como Deus age. Deus nunca vai sobrepor um de seus atributos acima dos outros, não, Ele vai exercer tudo junto. Então, mesmo Ele tendo poder para fazer qualquer coisa, a santidade, a justiça e o amor dele levarão Ele a fazer só o que é bom, o que é justo, o que é agradável. E não fará o mal, não vai mentir, não vai enganar, não vai descumprir sua palavra e assim por diante. O terceiro atributo é a onipresença. Ele também é um pouco mal compreendido. Onipresença não quer dizer que Deus está em todo lugar, literalmente, mas quer dizer que a presença de Deus abrange todos os lugares. É importante entendermos isso, porque a gente costuma achar que Deus está em algum lugar do universo, né? Teve um astronauta que, quando ele chegou no espaço, ele falou assim: o céu é preto, não é azul, aqui do espaço, a terra é azul e não tem nenhum Deus aqui em cima. Ele disse essa frase. Mas será que é coerente tentar procurar Deus dentro do universo? Porque
seria o mesmo que procurar um engenheiro cravado no viaduto. Né? O engenheiro construiu o viaduto e está lá cravado no viaduto, como parte dele. Né? Ou do prédio, ou aquele que construiu o barco está na frente do barco, grudado. O Criador é parte de sua criação? Não. Ele já existia antes da criação. Então não adianta querer procurar Deus dentro do universo, porque Deus já existia antes do universo. É o contrário, é o universo que está dentro da presença de Deus. Então se nós tivéssemos que estabelecer esferas concêntricas aqui, nós colocaríamos assim: a Terra, o universo e a onipresença de Deus. Além do próprio universo, ela não se limita ao universo. E essa que é a ideia da onipresença. A presença de Deus abrange a todos os lugares desse universo e até os ultrapassa. Tá? Deus também tem a unidade. Né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre a unidade quando eu estiver falando sobre a Trindade, no último sábado. Mas olha alguns exemplos interessantes. Lá em Deuteronômio 6,4... o texto diz assim: ouve Israel, nosso Deus é o único Deus. Essa palavra único, ali em hebraico, é errad. O entendimento de errad não é uma unidade absoluta, que é uma pessoa só. É uma ideia de unidade composta. Eu vou dar um exemplo para vocês onde essa mesma palavra aparece. Lá em Gênesis 2, quando Deus cria a mulher, ele diz assim: deixará o homem a sua família, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Esse uma só ali em Gênesis 2 também é errado. E aí eu pergunto para vocês, no momento do casamento, homem e mulher se fundem e viram uma pessoa só? Não. Continuam sendo duas pessoas, mantêm a sua individualidade, mas estão unidos em essência. Essa é a ideia do casamento. Uma só carne, unidos em substância. Né? E a mesma palavra que descreve o relacionamento de marido e mulher é usada lá em Deuteronômio 6,4 para descrever a forma que as pessoas da Trindade interagem umas com as outras, coexistem. É um único Deus subsistente em três pessoas. E eu vou mostrar para vocês no último sábado vários outros exemplos de textos bíblicos disso. Então, um grupo que é uma bem pequena minoria no meio cristão, chamados de unicistas, ele tentam acusar aqueles que creem na Trindade de crer em três deuses, só porque Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas. Mas nós não cremos em três deuses, nós cremos num único Deus que é subsistente em três pessoas. Tá? Eu não vou estender muito aqui nesse sábado, porque é assunto do último sábado, mas é importante entendermos isso. Deus, as pessoas divinas têm um atributo chamado unidade. Elas são em conjunto um único Deus. E é por isso que Jesus pôde falar lá em João 10, quem vê a mim, vê ao Pai. Quando ele fala desse jeito, enfatizando a unidade das pessoas divinas. Um outro ponto é a eternidade. A eternidade, se vocês olharem aqui no livro, tem um salmo que explica muito bem essa. Vamos ler aqui, primeiro, página 55, primeiro Jó 36, 26 diz assim: como é grande, ultrapassa o nosso entendimento, não há como calcular os anos de sua existência. Essa é a eternidade divina. Agora, Salmo 93, verso 2. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. E o Salmo 90, verso 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O Salmo 90, verso 2 é o melhor exemplo para explicar a diferença da eternidade divina. Porque nós, como seres humanos, nós não podemos ser chamados de eternos. Nós seremos, no máximo, imortais. Qual é a diferença? Houve um momento no passado em que nós não existíamos. Então nós temos um início, mas não teremos fim. Né? Nosso ser imaterial, a nossa alma, não tem fim. Ela viverá para sempre. Mas nós não somos eternos nesse sentido, nós somos imortais, infinitos no máximo.
Agora, a diferença para Deus é que Ele é eterno tanto para o futuro quanto para o passado. Deus nunca teve fim, nunca terá fim, mas também nunca teve início. Essa é a diferença, e isso é o que esse Salmo 90 nos revela. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Isso é uma coisa que está além da mente humana. A gente não consegue ter uma noçãozinha do que é a eternidade para frente, nunca vai acabar. Mas como explicar nunca teve começo? Mas eu vou dar uma ajudinha para vocês. O próprio tempo é uma criação de Deus. Deus já existia antes do próprio tempo existir. E é por isso que Ele não pode estar limitado ao tempo, nem para trás, nem para frente. Mas isso aqui não é fácil entender mesmo, irmãos. Tá? Essa ideia de nunca teve começo, apenas aceitem pela fé. Não dá para insistir muito nisso, que senão você fica doido. Tá? E o sexto, eu já expliquei, imutabilidade. Deus não muda. Deus permanece o mesmo para sempre. E é fácil entender porque Deus não muda. Porque Deus, Ele possui a mais perfeita e absoluta perfeição. Em todos os níveis, em todos os atributos. Se Ele mudasse, só teria duas opções. Ou Ele era perfeito e decaiu, perdeu essa perfeição. Ou se Ele mudar para melhor, significa que Ele ainda não era a perfeição absoluta. E é por isso que Deus não pode mudar. Entendeu? Se Ele mudar para pior, Ele perde a perfeição. Se Ele mudar para melhor, significa que ainda não era perfeito. Como Deus ele já é perfeito no nível absoluto, Ele não muda. Ele permanece o mesmo para sempre. Essa é a imutabilidade divina. E os atributos morais são esses outros 6 aqui. A santidade de Deus. O que significa ser santo? Ser totalmente separado de todo pecado, de todo mal. Em Deus só existe o bem, não existe mal em Deus. E aí eu posso esticar um pouquinho e você me perguntar assim, mas de onde surgiu o pecado? A Bíblia fala que o pecado surgiu no coração de um anjo, que a tradição cristã chama de Lúcifer, e depois veio a ser chamado Satanás. Aquele ser foi criado com livre-arbítrio. No momento em que ele escolheu querer tomar um lugar de Deus e ser igual a Deus, ali nessa rebelião surgiu o pecado na criação, que depois se alastrou ao ser humano e a todo o planeta. Então, Deus não criou o mal. E eu gosto de uma explicação, essa explicação, vocês já devem ter visto um videozinho na internet do Einstein criancinha na escola, falando isso que eu vou dizer. Mas ela é muito mais antiga do que isso. No século IV, houve 3 teólogos chamados os pais capadócios. E um desses 3, se eu não me engano, foi Gregório de Nissa. Ele criou essa ideia que depois passa no videozinho lá. Foi ele que estruturou isso já no século IV. O que é o mal? O mal não é uma coisa, ele não é palpável. O mal é a ausência do bem. É o resultado da ausência do bem. Então eu vou usar o exemplo lá do videozinho. Existe escuridão? Escuridão é uma coisa palpável, você pega assim, me dá meio quilo de escuridão? Não. O que é escuridão? É o resultado da ausência da luz, e que os nossos sentidos humanos percebem como escuridão. Mas a escuridão não existe, ela não tem matéria, ela é simplesmente a ausência da luz. Da mesma forma, existe frio? Também não. Porque o frio é o resultado da ausência do calor. O frio não é palpável, ele não tem matéria. Aí você vai me dizer, o gelo é matéria. Não, o gelo é a água que a energia dele foi retirada, e por isso que ele fica frio. Tá? Então o frio é o resultado da ausência do calor. E quando nós estamos num ambiente em que há ausência da energia do calor, nós percebemos isso como frio. Mas o frio também não existe de forma palpável, material. E a mesma coisa é o mal, é o pecado. Deus é a fonte de todo o bem. Quando o ser humano ou o angélico, qualquer ser, se esvazia desse bem de Deus, o resultado da ausência desse bem no coração daquele ser é o que nós chamamos de mal ou pecado.
Tá? Então, é por isso que o pecado surgiu em Satanás. Quando ele decidiu se esvaziar da bondade de Deus, o resultado daquele vazio é o mal e é o pecado. Tá? Então, Deus, ele é santo. Nele só há bondade, só há verdade, só há justiça. Ele é totalmente separado de todo mal, de todo pecado. A santidade de Deus é a perfeição moral absoluta dele em todos os aspectos. Deus também é justo, totalmente justo, e sempre agirá com justiça em tudo o que faz. Deus também é verdadeiro. Nunca haverá mentira em Deus. Tudo o que ele fala é verdade. Ele é a própria expressão da verdade. Também Deus é a fonte de toda a sabedoria. Qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento? Alguém sabe? Precisa ter sabedoria para saber essa resposta. Conhecimento é a informação. Sabedoria é como utilizar essa informação da melhor forma possível para concluir um objetivo, concretizar um propósito. Tá? Então, Deus em sua onisciência tem todo o conhecimento. E com a sua perfeita sabedoria, Ele sempre saberá a melhor forma de utilizar esse conhecimento. Essa é a diferença entre conhecimento e sabedoria. Também tem a bondade. Deus, ele é a própria expressão da bondade em todos os seus aspectos. Nós só sabemos o que é bondade porque isso é revelado a nós através de Deus. E por último, amor. Deus, o próprio João fala isso em sua primeira carta, né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então esses são os atributos morais que Deus tem, e que são esses que podem ser compartilhados com o ser humano, né? Os atributos naturais só Deus tem. Esse daqui, Deus tem no seu grau máximo, mas Ele dá um pedacinho para a gente. Quando nós nos achegamos a Deus e somos transformados de glória em glória pela ação do Espírito Santo, nós vamos ficando parecidos com Deus, parecidos com Jesus. E é isso que significa o termo cristão, né? Um pequeno Cristo. Eu até brinco, não deveria ser cristão, deveria ser cristinho, né? Porque nós somos um pequeno Cristo. Temos que ser parecidos com Cristo. E nós refletiremos esses atributos aqui se nos tornarmos parecidos com Cristo. E, para encerrar, capítulo 5 do livro, eu falo sobre os nomes de Deus. O quarto mandamento, lá da lei de Moisés, diz assim: não falará o nome de Deus em vão. A Bíblia fala também em Levítico sobre não profanarmos o nome de Deus, santificarmos o nome de Deus. E também Jesus, lá em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, como é que ele começa? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A Bíblia dá muita importância para nomes. O que são nomes na Bíblia? Na cultura antiga, o nome não era só uma identificação sonora ou escrita de uma pessoa, mas o nome refletia a própria natureza daquela pessoa, a essência daquela pessoa, o que ele é. Né? Por exemplo, o próprio Adão, por que ele chamava Adão em hebraico? Porque em hebraico a cor vermelha, cor de terra, é Adamá. Então, como Deus fez Adão da terra, ele tinha a cor de terra. Aliás, vou fazer um parênteses aqui. Certa vez um aluno meu me perguntou assim: Adão era branco ou negro? Porque eu só vejo ele pintado de branco nas fotos. E esse aluno que me perguntou é negro. Aí eu falei assim: Adão não era branco nem negro, ele era vermelho. Sabe aquele vermelho bem bronzeadão? Igual aqueles atletas que faz vôlei de praia, que tem aquele bronzeado lindo assim. Adão já tinha esse bronzeado natural. Ele já foi feito daquele jeito. E é por isso que o nome dele significa vermelho, cor da terra. Adão era bronzeado, assim como Eva. E aí eu já expliquei um pouquinho mais de onde que veio o negro e o branco. Dos descendentes de Adão, aqueles que foram para lugares que tinham muito sol, a pele precisou produzir mais melanina para se proteger do sol. E aí a pele escureceu. E aqueles que foram para lugares que tinham pouco sol, lugares frios, que nevava, o corpo precisa ter contato com o sol na pele para produzir vitamina D.
A vitamina D não é produzida no próprio corpo, só é produzida por meio da luz solar. Então, quem foi para lugares que não tinha sol, a pele precisou perder essa melanina, ficar clara, para permitir a penetração dos raios solares na pele em uma maior intensidade, para absorver mais vitamina D. Então, é só por isso que existe branco e negro, viu? O branco foi o descendente do Adão que foi para o norte, para lugar frio, a pele clareou para poder absorver vitamina D, e o negro foi aquele que foi para lugar quente, perto do Equador, e a pele se escureceu para proteger do sol. Mas todos nós somos descendentes do mesmo casal Adão e Eva, tá? E ele ficou feliz quando eu expliquei isso, ficou com um sorrisão assim, né? E ainda mais que tem gente que fala lá do filho de Cã, que é amaldiçoado, gerou os povos da África. E vocês sabem a história toda, o que já deu, né? Então, os nomes na Bíblia são o significado da própria essência daquela pessoa, né? Por que Deus muda nomes? Abrão significa pai exaltado. Agora Deus muda o nome dele para Abraão, pai de multidões. Deus muda. Né? O Jacó significa enganador, aquele que derruba, aquele que pega no calcanhar para derrubar, né? E aí, quando Deus aparece ali naquela teofania, que eu vou explicar no sábado que vem, para falar com Jacó, e ele pergunta qual é seu nome, e ele tem que dizer para Deus, depois de tantos anos já idoso, eu sou enganador. Continuo sendo enganador, porque esse é meu nome, quando ele fala Jacó. E aí Deus diz para ele assim, não será mais chamado enganador, agora você vai ser chamado Israel. Então Deus muda o nome como uma demonstração da mudança de caráter que ele realiza naquela pessoa, mudança de vida, de transformação. E é nesse mesmo contexto que lá em Apocalipse 3 nós vemos Deus dizendo assim, ao vencedor darei uma pedrinha com um novo nome. Então esse nome que você recebeu aqui na terra, reflete quem você é como pecador. Mas lá na ressurreição, quando você for glorificado e totalmente liberto dessa natureza caída, Deus vai te dar um novo nome. E fala assim, esse é o nome que eu escolhi para você. Esse será o seu nome eterno. Estou fugindo um pouquinho do assunto aqui. Então, nós vemos a importância do nome na Bíblia. E é por isso que Deus tem vários nomes. Deus não é chamado com um nome só na Bíblia. O pessoal me pergunta assim, qual é o nome de Deus? Os colegas aqui do lado vão dizer, é Jeová. Não tem outro. Se você disser qualquer outro, não, você vai para o inferno, é Jeová. Não, na Bíblia tem vários nomes que representam Deus. E por que isso? Porque cada nome nos revela uma parte das características de Deus. E é isso que eu vou mostrar aqui. Vou pegar aqui na ordem. O primeiro nome que aparece na Bíblia é esse 2 aqui, Elohim. Quando nós olhamos Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim haeretz hava shamayim. Está escrito em hebraico. Então, Elohim é o nome traduzido por Deus ali. O que significa Elohim? É o Deus mais elevado. É o Deus criador. É o Deus que se manifesta como criador de todas as coisas. É por isso que ele mostra em Gênesis 1. Outros textos colocam Deus como Adonai. Adonai significa o Senhor soberano, aquele que tem domínio, que é exaltado sobre todas as coisas, enfatizando a soberania divina. Temos também El Elyon, lá em Gênesis 14, quando se fala de Melquisedeque, diz que ele era sacerdote de El Elyon, que é traduzido como Deus Altíssimo, o Deus que está acima de todas as coisas, que não há outro no mesmo nível dele, nem acima. Esse é o nosso Deus. El Shaddai, lá em Êxodo, quando Deus aparece para Moisés ali na sarça, ele fala assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus Todo-Poderoso. Aquele Todo-Poderoso em hebraico é El Shaddai. Eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Enfatizando ali a onipotência de Deus. Também ele é revelado como El Olam. El Olam significa o Deus eterno. Então, em vários textos ele se apresenta como El Olam.
Eu sou o Deus eterno, aquele que não teve princípio nem fim, que é eterno, enfatizando a eternidade divina. Mas Deus tem um nome próprio. Deus tem um nome que é só dele, e sintetiza todas as características de Deus. Em hebraico, ele é expressado com 4 letrinhas, que transliteradas para o português seria YHWH. É o chamado tetragrama. E aí depois, se alguém tiver curiosidade, eu posso explicar em particular para alguém como que esse tetragrama virou Jeová. Mas o nome certo de Deus não é Jeová. Jeová foi uma criação dos judeus massoretas da Idade Média. Tá? Antes não existia Jeová na Bíblia antes do século VII. Existia tetragrama, que é outra coisa. O nome correto de Deus é Iavé. Ou, se você quiser falar, Yahweh. Se você quiser falar certinho, como se falaria em hebraico. E o que significa Yahweh? Significa Ele é. O que quer dizer com Ele é? Lembra que Deus, como Ele se apresentou para Moisés? Qual é seu nome? Eu sou o que sou. Ou seja, não dá para me definir com um nome só. Eu sou. O entendimento desse nome é: Deus é o autoexistente. Ele não depende de nada nem ninguém para existir, a não ser dele mesmo. E quando ele fala Ele é, mostra o seu caráter eterno e imutável. Deus nunca foi e nem será. Ele eternamente é. Para ele não existe passado, presente e futuro. Deus é, continua sendo. E é isso que quer dizer o Yahweh. Que esse é se tivéssemos que escolher o nome de Deus, seria esse. E na Bíblia nós colocamos, existem vários nomes compostos de Deus, que é o Yahvé, seguido de alguma outra coisa. Por exemplo, Yahvé Irê, ou no português, a maioria das Bíblias está Jeová Jirê, o Deus que dá a provisão. Da onde veio esse nome? Lá em Gênesis 22, lembra quando Abraão quase ia sacrificar Isaac? E Isaac pergunta: cadê o cordeiro? E aí ele fala: Deus proverá, Yahvé Irê, o cordeiro. Ali é mostrado mais o nome de Deus, o Deus que dá a provisão, que supre as nossas necessidades. Temos também o Yahvé Rafá, né? O Deus que cura, o Deus que é a nossa cura, que nos dá a nossa saúde, que nos mantém, que nos sustenta. Esse é um outro nome de Deus. Yahvé Shalom, né? O Senhor é a paz, o Deus de paz, a nossa paz. E a ideia de Shalom em hebraico não é só paz, sabia? É paz, saúde e prosperidade. Essa é a ideia de Shalom no hebraico, ou seja, uma vida plena. Shalom é uma vida plena, não é só ter paz. E Deus nos dá esse Shalom. Também temos Yahvé Roi. Isso é aquele texto lá quando Agar estava no deserto com Ismael, e ela estava morrendo de sede, e o anjo do Senhor apareceu para ela e disse para ela: não, esse seu filho sobreviverá e também será pai de um grande povo. E aí ela fala: eu vi o Deus que me vê, Yahvé Roi. E temos tantos outros, não coloquei tudo aqui, mas, por exemplo, o Senhor é o meu pastor, Yahvé Roi, que se fala, o Senhor é meu pastor, é aquele que me protege, me ajuda, está junto comigo, me conduz em seus caminhos. E eu poderia ficar mais um tempão pegando todos os outros nomes que Deus é apresentado na Bíblia. Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, o nosso estandarte, é o motivo pelo qual nós batalhamos. Essa é a ideia. Então, o objetivo principal para vocês entenderem aqui: Deus na Bíblia é revelado com vários nomes. Por quê? Porque cada nome enfatiza uma parcela do caráter de Deus, de como Ele é. E conhecer os nomes de Deus nos ajudará a entender melhor quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele já fez por você e o que Ele ainda irá fazer. Amém, irmãos? Então, o conteúdo que eu tenho programado para passar para vocês hoje é até aqui. No sábado que vem eu continuarei falando a respeito da pessoa do Filho, quem é Jesus. Abordaremos vários assuntos relacionados ao Filho. E eu quero aproveitar aqui uns minutinhos. Caso vocês
queiram fazer alguma pergunta do que foi falado hoje, se tenha restado alguma dúvida, vocês podem fazer perguntas agora. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então faz assim, ó, se levanta e tenta falar bem alto para ver se a câmera pega. Porque aí depois, quando eu coloco o vídeo na internet, o pessoal fica me reclamando, dizendo assim, a gente só ouve a sua resposta, não ouve a pergunta. Né? Então vai lá. Eu sei que nós temos a Bíblia, a gente abre e Deus fala conosco através da Bíblia. Mas por que não se ouve assim, Deus fala mais em out, como Deus falou com Abraão, com Jacó? Por que Deus não fala mais? Eu falava com Josué, por que Deus não se mostra mais falando assim com alguém? Na sua pergunta já está implícita a resposta. Abraão tinha Bíblia? Jacó, Isaac, Josué? Né? Exatamente, porque naquela época eles não tinham a Bíblia. Então a fonte que Deus tinha para se recorrer era a revelação direta. O motivo justamente de Deus inspirar os autores bíblicos a produzir escritura e Ele ter preservado essa escritura para que ela chegasse íntegra até nós, é esse motivo. Deus, na nova aliança, quer se revelar ao ser humano através da Bíblia e do Espírito Santo, nos auxiliando a entender a Bíblia. Tá? A forma que Deus quis se revelar na nova aliança é essa. E é por isso que Ele inspirou os autores bíblicos a revelarem a Escritura, e ela foi concluída ali pelo apóstolo João no final do primeiro século, para que os cristãos de gerações posteriores tivessem a Escritura para se recorrer a isso. Mas isso não impede que Deus continue falando hoje. Essa intensidade só diminui pela não necessidade, justamente porque as pessoas têm Bíblia. Agora, em lugares remotos, povoados distantes, fechados para o Evangelho, onde não consegue que a Bíblia chegue ali, Deus se usa com maior frequência e intensidade de outros recursos como esse. Sonhos, visões, falar de forma audível para a pessoa, tá? Então é uma questão de necessidade. Deus é bastante prático. Ele não faz por fazer, para achar bonito. Ele faz quando precisa. Tá? Mais alguém? Pode falar. Mais alto. Não, a partir do momento em que a criação foi feita. O homem foi a última coisa da criação. Nesse intervalinho já tinha tempo. Tá? Mas a ideia é essa. Inclusive, já puxando um gancho para isso, o pessoal me pergunta assim, como que na eternidade não tem tempo? Ou vai ter tempo? Você já parou para pensar como nós percebemos o tempo? Existem duas coisas que nos ajudam a perceber o tempo. Fatores externos. A gente vê o sol nascendo, vê no meio-dia, vê ele se pondo, vê dia, vê noite, vê fazendo frio, fazendo calor, chovendo, variações de clima. Tudo isso nos ajuda a perceber o tempo passando. E fatores internos, o nosso metabolismo, faz com que a gente tenha fome, sede, sono, cansaço. Isso nos ajuda a perceber o tempo, é o que o pessoal chama de relógio interno. Na eternidade, não haverá fatores externos, porque o plano eterno será estático, vai ser de dia para sempre, não vai ter noite, né? Não vai ter variações nesse sentido. E também não haverá os fatores internos, porque nós não seremos mais dessa carne e osso mortal, nós não teremos mais necessidade de fome, de sono, alimentação, cansaço, nada disso. Então, eu pergunto para vocês, num ambiente onde não há nenhum fator externo e nem interno, para que nós possamos perceber o tempo passando, a gente vai ver o tempo passar? Então, que diferença faz se ele vai ser contado em anos, em meses ou não? Se para nós não vamos perceber o tempo passando. A menos que lá no céu tenha um reloginho na parede, né? Aí a gente consegue ver o tempo passando, mas para que ver tempo passando? Se não vai ter dia útil, feriado, não vai ter dia e noite, vai ser uma eternidade constante, né? Então, não faz a menor diferença se vai ter tempo ou não na eternidade, irmãos, porque nós não vamos ver o tempo passar, tá? Mais alguém?
Se você observar, quem escreveu o Gênesis foi Moisés, por volta de 1500 a.C. Então, muitos séculos depois de Adão e Eva, de Noé, até de Abraão. Então, como ele sabia de tudo isso? Por histórias passadas por transmissão oral, que ele já conhecia, e pela orientação do Espírito Santo, ele foi registrando, separando o fato de lenda, mito, exagero. Então, anterior a Moisés, todas essas histórias eram transmitidas de pai para filho por meio oral. Se você for pensar que depois de Noé, quando os 3 filhos dele se separaram, foi um para cada lado, povoando ali a terra, eles continuaram transmitindo essas histórias por forma oral. Mas como os demais povos não tiveram a orientação do Espírito Santo, essa história foi se deturpando um pouquinho de geração em geração. Conhece aquele ditado? Quem conta um ponto, aumenta um ponto? A história do telefone sem fio, né? Então, é por isso que todas as outras sociedades antigas têm relatos parecidos com Adão e Eva, com a divisão das línguas, com o dilúvio, né? Porque a origem é a mesma história. A diferença é que os outros povos, nessa transmissão oral, isso foi se perdendo, se deturpando um pouco em relação ao relato da Bíblia, que é o exato. Tá? Mais alguém? Não? Então é isso aí, irmãos. Por hoje nós vamos terminar por aqui, tá? Se alguém quiser adquirir algum dos meus livros, eu vou estar aqui à disposição. Tem maquininha de cartão também, para quem quiser. Ou eles estão à disposição na livraria também aos domingos, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe a todos. E espero rever vocês e mais outras pessoas no próximo sábado pela manhã. Tá bom? Que Deus abençoe a todos.